Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Quero convidar o pastor Paulo para chegar aqui, trazer uma mensagem da parte do Senhor para os nossos corações. Pastor Paulo. Irmãos, é sempre uma responsabilidade estar aqui, nesse lugar. Não nesse lugar, nesse lugar. Para compartilhar alguma coisa que não vem daqui. Embora Deus use também o meu cérebro. Mas algo que vem de Deus para a edificação do próximo, que, no caso, são vocês hoje aqui. E eu tenho pensado muito sobre a questão da felicidade. Felicidade. Quem não quer ser feliz, que está aqui, levanta a mão. Claro, quem está aí também, né? Em casa, assistindo. Não existe uma pessoa nesse mundo que não queira ser feliz. E quando alguém busca a felicidade, é porque esse alguém, ele não tem felicidade. Porque quem tem não vai atrás da felicidade. Eu costumo dizer muitas vezes, e já falei muito, em várias igrejas que eu já passei, e eu falava, você está satisfeito? Você está feliz? Normalmente, nós confundimos duas coisas. Hoje de manhã, o pastor Jorge falou uma palavra, né? Ele está falando sobre os perigos que atrapalham a família. E um dos itens que eu pesquei lá, ele falou assim, que num versículo, estejais contente. Lembra? Estejais contente em toda e qualquer situação. Mais ou menos isso o versículo. Não lembro muito bem, não, mas eu lembro que está aqui. Então, ele deixou bem claro que ficar contente com tudo que você tem não é você se acomodar. E muitas vezes a igreja interpreta esse versículo como a Bíblia diz que nós devemos estar contentes com o que a gente tem. E para aí. E muitos não melhoram. Por quê? Porque entendem mal o contexto. Estar contente, embora a palavra lá, contentai-vos, né? Mas não é contentai-vos no sentido de ficar prostrado, né? E não fazer nada. Mas é estar contente com o que tem. Mas se você tem uma visão maior de vida, você não pode ficar parado. Você tem que desenvolver alguma coisa para chegar no objetivo maior que você tem na sua mente. E esse objetivo maior ele deve sempre ser em favor do próximo. Eu passei muitas dificuldades. No início, eu fui missionário da Jocum. Depois eu plantei um trabalho em Minas Gerais. Depois eu fui para o seminário. E depois eu fiz faculdade. Mas o que me levou a fazer tudo isso
fazer o seminário, fazer faculdade, é por causa do povo, por causa das pessoas. E hoje eu estava falando com a irmã Anair e o irmão Sebastião, né, que nós não aceitamos, nós, que eu digo a igreja, tá? Nós não aceitamos alguma coisa de alguém e a gente não valoriza. Alguém chega com uma coisa maravilhosa e aí você fica encantado. E de repente você descobre que aquela pessoa não é evangélica. Aí você murcha. Ah, que pena. Não é salvo. E eu estou falando isso porque tem uma música maravilhosa, maravilhosa. Eu até cantei, passei para a irmã Anaí ouvir. É uma música que eu não sei se vocês conhecem, mas diz que quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Quando eu quero falar com Deus, quando eu quero falar com Deus, eu apenas calo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E elevo o meu pensamento, peço a Deus no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele entende o que pede o meu coração. Eu canto essa música e eu choro. É música maravilhosa. Eu gravei cantando no meu celular, mandei para minha cunhada, lá em São Paulo. Ela é esposa do pastor também da Igreja Batista. E ela retornou dizendo: Paulo, que louvor maravilhoso. Louvor maravilhoso. Sabe quem canta? Alguém já ouviu essa música? Daniel gravou essa música. Se você for lá no YouTube, você pede lá. Quando eu quero falar com Deus, Daniel e Roberto Carlos. E o Roberto chamou o Daniel para cantarem no programa de fim de ano dele. Música incrível, maravilhosa. Mas muitas vezes nós não recebemos coisas boas, porque às vezes nós estamos dentro de uma caixa e tudo que está fora da caixa não serve. E muitas vezes nós não somos felizes porque nós ficamos dentro de uma caixa e não saímos da caixa. E eu pergunto, você está satisfeito? Você está feliz? E eu digo, você deve estar sempre feliz, mas nunca satisfeito. Porque se você estiver satisfeito, você não sai de lugar nenhum. Da onde você está? Porque você está tranquilo, eu estou satisfeito. O que eu quero mais? Quando você almoça, né? E aí você deixa a barriguinha, é você que está em casa aí, e aí você fica feliz, satisfeito, né? Alimentou. Daqui a pouco, se você fica ali na mesa e vem um prato saboroso, você diz, não, muito obrigado, estou satisfeito. Quando a gente está satisfeito, a gente não quer mais nada. Então eu quero que vocês hoje entendam essa palavra. Nunca esteja satisfeito, mas seja feliz. Ah, pastor, mas como é que eu posso ser feliz? Aqui está, aqui, ó.
Palavras do mestre, meu mestre, e espero que seja de todos vocês, tá? E Jesus, vendo a multidão, Mateus 5, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, o sentido aqui é feliz. Alguns dizem, é mais do que feliz. Então, esse sermão da montanha, né, é um sermão bem grande, mas um homem chamado Gandhi, ele disse que se acabasse com todos os livros e só ficasse o sermão da montanha, era o suficiente para nós vivermos uma vida com Deus. É um livro, é um sermão e é um capítulo que todos nós conhecemos. Quem não conhece a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e vai. Então, eu quero ser feliz, eu quero ser mais do que feliz. E aí entra uma questão de entendimento nesse versículo. Ele diz, aqui diz, nessa versão, bem-aventurado os pobres de espírito. Mas a tradição verdadeira, na língua que foi falada por Jesus, não é o pobre de espírito. Porque quem é pobre de espírito não tem nada. Não tem o espírito. E o apóstolo Paulo diz que quando você crê em Jesus, o Espírito vem e faz morada em você. Quando você crê, quando você recebe pela fé. Então, se você já recebeu Cristo Jesus no seu coração e crê que Ele é o Filho de Deus, você não é pobre de espírito. Então não tem sentido esse versículo quando diz que bem-aventurado, ou mais do que feliz, é aquele que é pobre de espírito. O sentido está ruim. O que Jesus disse foi: bem-aventurado, feliz são aqueles que se fazem pobre pelo Espírito. Ou seja, aquela pessoa que se faz pobre, ainda que ela seja rica, ela não tem dentro dela o sentimento de riqueza e de poder financeiro. Ela se faz pobre. Ela pode ter milhões, mas ela reconhece que aqueles milhões não são dela. Ela não está presa àqueles milhões. Ela se faz pobre. Aquele homem rico. O pastor falou que eu posso ir até às 10 hoje. É brincadeira, tá? Brincadeira. Mas o pessoal aqui não gostou, né? Você em casa também não, né? Tá certo. Mas olha só. Aquele jovem que Jesus falou para ele, quando ele disse: eu quero te seguir. Eu quero eu quero a vida eterna. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Você sabe o que tem que fazer para ter a vida eterna? Jesus falou:
Cumpre os mandamentos. Cumpre os mandamentos. Conhece os mandamentos? Conheço. Aí ele começou a citar. Eu não roubo, eu não desejo mal a ninguém. Ele falou os mandamentos relacionados à sociabilidade, ao relacionamento social. E aí Jesus olhou para ele e falou, ainda te falta uma coisa. Uma coisa. E ele ficou, o que é, Senhor? O que é? Falou, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Jesus falou para ele, se faz de pobre, desfaz da sua riqueza. E você vai ter um tesouro no céu. E só depois você vem e me segue. Vocês estão entendendo a ordem? Ninguém pode seguir a Jesus carregando alguma coisa, seja nas costas, seja aonde for. Não vai entrar em lugar nenhum. Por isso ele disse, aquele que se faz pobre pelo Espírito. Então eu tenho que deixar que o Espírito Santo me convença que eu não tenho nada. Tudo que está comigo é para eu administrar. Primeiro, para a minha família, que a prioridade é a minha família. É mulher, é filho. Quando é mulher, o marido, o filho, os filhos. Aqueles que estão mais próximos, e eu incluo os mais próximos, aqueles que precisam da sua ajuda. Então eu tenho que me fazer de pobre e viver desse jeito. Senão eu não vou ser bem-aventurado. Eu não vou ser mais do que feliz. Eu posso estar feliz com o que eu tenho, com o que Deus tem colocado para eu administrar. Mas se eu quero ser muito mais feliz, eu tenho que me fazer de pobre. Vamos dizer, não fazer igual aquele jovem. Aquele jovem ficou triste. Ele não se fez de pobre para ter o reino dos céus. E Jesus falou para ele, falta isso para você. Sabe por que Jesus falou isso? Porque ele disse que guardava os mandamentos. Mas depois você lê em casa, você que está aí em casa, depois procura aquela passagem. Você vai ver que ele não disse amar a Deus acima de todas as coisas. Então, qual é a coisa que faltava para aquele jovem alcançar a salvação eterna? O amor a Deus. O amor a Deus, é isso mesmo. Quando Jesus falou, falta uma coisa, Jesus olhou lá dentro dele e falou assim, falta uma coisa, você não ama a Deus acima de todas as coisas. E eu observo que quando ele chegou perto de Jesus, ele disse, mestre, bom mestre. Jesus falou para ele, bom, só existe um, é Deus. Você me chama de bom? Você acha que eu sou Deus? Você quer a vida eterna? Então você faz isso. Guarda os mandamentos. Tem muita gente que está dizendo que nós estamos na graça
A igreja está dizendo isso. Nós estamos na graça e não estamos mais debaixo de lei, de mandamentos. É preciso entender isso. Existe mandamento que não acaba. Jesus transformou o mandamento em dois. Em dois. Porque ele não podia transformar em um. Porque o povo não estava pronto. Agora eu transformei os dois que Jesus deixou em um. Em um só. Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu quero dizer para vocês hoje, para vocês entenderem, meus irmãos. Você não pode amar o próximo se você não amar a Deus em primeiro lugar. Então eu transformei num, né? Presunção minha, né? Quem sou eu? Mas eu estou tendo um entendimento disso. E como eu estou tendo um entendimento, então eu tenho que viver dentro do meu entendimento. Mas eu posso compartilhar com as pessoas que eu amo e que eu gosto. Eu agradeço a Deus poder fazer isso aqui hoje. Pela benevolência do pastor Jorge, que abriu esse espaço. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Se você amar a Deus, você vai amar o próximo. É uma questão natural. E o próprio Tiago, eu acho que é o Tiago mesmo que fala, ele diz que ninguém pode amar como é que é? Ele diz, ninguém ama a Deus que não vê, como é que vai amar o próximo? É isso aí, mais ou menos. Eu não lembro bem, mas... Exato. Mas é preciso amar a Deus em primeiro lugar. O amor... Termina que horas? 9? Não, porque se deixar eu vou... Porque, gente, o amor de Deus é incondicional. E esse amor que ele derramou sobre nós. Às vezes a gente demora muito para encontrar esse amor que ele derramou em nós. E às vezes a gente fica assim, seguindo, mas não tem um fundo, não tem um alvo, um objetivo. Amar a Deus acima de todas as coisas nos faz amar ao nosso próximo como nós mesmos. Se eu quero o bem para mim, eu quero o bem para você, para você que está em casa. Por que nós estamos vivendo tanta coisa ruim na nossa sociedade? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Falta religiosidade? Falta religião? Não. Eu não fiz uma pesquisa, né? O pastor Jorge me pegou de surpresa, então não deu tempo de ver a pesquisa. Mas é muita religião que existe. É muita religião que existe. E gente está matando pessoa em nome da religião, como já foi no passado. É incrível. E é por isso que eu sempre digo, a religião não muda uma pessoa. Você anda na rua aí e pergunta para todo mundo. Desculpa, vai lá na cadeia e pergunta para o cara qual é a sua religião. Ele vai dizer, eu sou católico, eu sou evangélico, ou eu fui evangélico. Eu ouvi um comentário de que tem muito evangélico preso. E quando um evangélico faz uma coisa grave que vai... Aí a manchete
evangélico. Se é pastor, então, pior ainda. Pastor da igreja XYZ fez isso. Escândalo. Algumas outras, eles só falam por alto assim, na letrinha miudinha, mas é preciso que nós entendamos que precisamos amar a Deus. Eu não preciso, entenda bem, eu não preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar a Deus, primeiro. Porque se eu não amar a Deus em primeiro lugar, como é que eu vou amar o meu próximo? E muitas coisas que às vezes nós fazemos para o nosso próximo, nós fazemos por educação, por emoção, por sensibilidade emocional. Ah, coitadinho, mas não é por amor. Não é por amor. E o apóstolo Paulo disse, eu posso dar tudo que eu tenho. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, é como o som do sino. Blim. Vocês estão ouvindo o som do sino? Não, né? Acabou. É como o som do sino. Bate o sino, faz aquele som, e ele vai indo, se perde. Se perde. Então, tudo que eu fizer, tudo que você fizer, deve ser feito por amor. Não por emoção. Mas para fazer por amor, tem que colocar ele em primeiro lugar. Na sua vida. Eu comecei a pensar nisso, irmãos, e eu vou compartilhar. Eu acho que eu já compartilhei aqui, mas eu vou repetir. Sempre é bom, né? Coisa boa é bom repetir para, né, gravar bem. Eu estava numa cidade de São Paulo, na primeira igreja batista, e eu tive uma experiência com Deus. Eu trabalhava pela igreja, sempre foi trabalhado pela igreja, para a igreja. Deus me chamou para o ministério. Fui para Jocum, da Jocum eu fui para o seminário, e do seminário eu fui para pastorear uma igreja, depois eu passei pelo concílio da Igreja Batista, fui aprovado, e foi uma bênção, e eu trabalhei com uma igreja ali, uma igreja aqui, e aqui também. E em São Paulo, em 1997, eu tive uma experiência. Ali foi o ponto de partida para uma mudança dentro de mim. Deus falou claramente para mim que o mais importante são as pessoas. Não é a denominação. Não é. O mais importante são as pessoas. E aí eu comecei a trabalhar com essa visão. Então eu não via a igreja organizada. E a minha pregação e a minha palavra era voltada para a pessoa. Para a mudança. Porque eu estava mudando e eu queria que outras pessoas também mudassem e crescessem, evoluíssem. Porque o meu objetivo aqui é chegar à estatura de varão perfeito. E a estatura de varão perfeito, quem que é? Não ouvi? Jesus é o varão perfeito. Mas quando a gente fala que eu quero ser como Jesus, as pessoas não aceitam.
e dizem, você não vai conseguir. Nessa vida você não vai conseguir. E fica todo mundo fingindo que está crescendo e não cresce. E aí diz, não, nessa vida a gente não consegue, só depois. E depois, se você ler isso aqui, ó, Palavra de Deus, com afinco, você vai ver que as ordens são para hoje. Para viver hoje. Você faz a escolha hoje. Quer ser feliz? Faça a escolha hoje. Desapega. Né? Tem, o LX fala isso, né? Desapega. Desapega. E é isso que Deus quer que eu faça e que nós todos façamos. Desapegar das coisas. Desapegar emocionalmente, desapegar materialmente. Desapegar. Eu fui evangelizar uma senhora num lugarzinho bem sujinho. Fez um cafezinho lá num paninho bem pretinho. Lá em Minas Gerais. É a tua terra lá, Janaí? Ah, não, né? Você tem parente lá, né? E aí, evangelizando aquela senhora, ela me deu café e eu tomei, tá? Tomei. Boca grossa, mas tomei. Não ia deixar de tomar, né? Afinal de contas, eu queria que ela aceitasse Jesus, né? E começasse uma vida nova. Mas ela estava tão apegada à sua religião que ela não queria outra, ela estava satisfeita com aquilo. E ela não queria sair daquela caixinha e desenvolver a sua vida. E muitas vezes a gente está vivendo assim. A gente não cresce, a gente não evolui, a gente não é mais feliz porque a gente está preso a algumas coisas. Às vezes é dogmas. Então, eu queria falar isso. Queria que vocês entendessem isso. E eu sei que termina às 9. Eu vou terminar às 9. Bom? Bem-aventurado aqueles... Eu nem leio mais, quando eu leio isso aqui, eu nem leio mais pobre de espírito, porque eu já fiz estudos e na linguagem que foi escrita, não é pobre de espírito. É aquele, o sentido é aquele que se faz pobre de espírito. Então, aqui no Sermão da Montanha, está todos os princípios para você ser uma pessoa feliz. Não é muito dinheiro, não é carro novo, não é casa nova, não é casa bonita. Agora você fala, mas pastor, então não posso ter muito dinheiro, não posso ter carro bonito, novo, não posso ter casa bonita. Claro que pode. O que eu estou dizendo é que o coração não pode estar preso a essas coisas, porque senão você não desfruta de algo muito maior, de algo muito mais maravilhoso. Conversando ainda com a irmã Anaí, agora de tarde, eu falei para ela que nós estamos aqui nesse mundo material, mas nós temos um mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, que é a quinta dimensão, existe os escuros, né? E existe os claros. Então, a luz, os espíritos de luz e os espíritos de trevas, nessa quinta dimensão. A gente não vê. Mas eu quero desenvolver a minha comunhão com Deus ao ponto de ver esse outro mundo que está aqui. Aqui, numa quinta dimensão. A igreja não fala sobre isso. Os pastores não falam sobre isso. Os pastores não ensinam sobre isso. E uma passagem muito interessante que mostra que existe as forças da luz
não é a palavra do pastor Paulo, é aquele caso de Elias. Elias não. O meu nome dele? O amigo do Elias? Eliseu, isso. Obrigado. Eliseu era um homem de Deus. E quando o rei da Assíria, que estava em guerra com Israel, armava um esquema, criava todo um projeto, e aí Deus falava para Eliseu. Eliseu falava para o rei de Israel. Gente, eu fico emocionado. E aí frustrava o plano do rei da Assíria. E foram tantas vezes que o rei ficou intrigado, falou, nós temos um espião aqui no nosso meio. Porque a gente planeja tudo e eles descobrem como que é isso. Aí alguém falou, ó rei, sabe o que acontece? É que eles têm um homem de Deus lá. E Deus fala para ele, os seus... Ai, meus irmãos, que coisa linda isso. Aí o rei ficou bravo, falou, então vamos, aonde ele está? Descobriram e foram à casa dele. Chegaram lá e cercaram. O moço dele, Geazi, saiu na porta, acordou primeiro que ele, saiu na porta e viu aquele mundo de soldados. E aí voltou correndo e falou, meu senhor, nós estamos cercados de soldados. Aí ele falou, calma. Os que estão conosco são maiores. Aí falou, Deus, abre os olhos dele para ele ver. E aí quando ele saiu na porta, que ele olhou, atrás dos soldados do rei da Assíria, estava uma legião de soldados do Deus Criador. Gente, do Deus nosso poderoso. E ele pôde ver. Aqueles soldados estavam numa outra dimensão, mas estavam lá. Para quê? Para proteger o servo dele, de Deus. E muitas coisas não acontecem com você e comigo, porque existe uma legião de anjos da luz que nos protege e nos livra. Gente, é maravilhoso isso. Então está aqui. É uma conferência isso aqui. Podia ser uma conferência. Mas eu vou ficar só nesse versículo aqui. Mas você pode ler o resto e buscar a orientação de Deus. Quer ser feliz? Mais do que feliz? Então faça isso. Se faça pobre. E aí tem outros, né? Orientação de Deus, tá? Tem gente querendo as coisas assim, ó. Varinha de condom. Fada, gênio, né? Gênio, querem um gênio para mudar tudo. Ó, gênio, eu quero 3 pedidos. Fala 3 pedidos aí que eu faço para você. Ah, não é assim não, gente. Não é assim. Tem que escolher. Olha, muita gente está sofrendo porque não entendeu isso ainda. Está transferindo para Deus. Transferindo para Deus a sua decisão. E eu quero só para terminar, aqui está escrito em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a primeira escolha, na verdade, foi com Adão. Mas eu vou pegar aqui o exemplo de Caim. Deus falou, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? Aqui já matou o irmão. Mas foi antes dele matar o irmão.
Deus não, aqui, ó, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus não atentou para a oferta de Caim. Caim fortemente irou-se e descaiu-lhe o semblante. Se você não agrada a Deus, você não tem razão para ficar aborrecido. E aí Deus falou para ele: por que te iraste? Ficou irado. E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o teu pecado jaz à porta. Essa parte eu quero que vocês gravem bem. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A responsabilidade de dominar é sua. Você pode jejuar, você pode orar de joelho o dia todo, não vai mudar. E só para encerrar mesmo de vez, quando eu morei em Minas Gerais, numa cidade chamada Pitangui, tinha um cara perturbado que ele não podia ver uma igreja que ele entrava. Porta aberta, ele entrava. E lá ele pediu oração. Um dia, eu peguei um ônibus e ele pegou também. E aí eu fui puxar conversa com ele. E eu descobri que ele tinha feito uma coisa horrível. Ele estava andando na rua e vinham umas moças e ele mostrou as suas vergonhas para essas moças. Não sei como, se arriou a calça, alguma coisa assim, mas mostrou as vergonhas para ela. Ele me contou. Aí, desde então, ele ficou perturbado. Sabe por quê, irmãos? Culpa. A culpa destrói uma pessoa. E ele jejuou, orou, pediu perdão, mas sabe, ele não acreditava no que Deus fala. É igual aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que chega no dia da Santa Ceia, aí brigou com o marido, ou brigou com a esposa, ou brigou com o vizinho, ou fez o que não devia, e aí vem para a igreja, e aí chega a hora da ceia, ele está culpado. E ele não participa da ceia. E o que João diz? João fala: se confessares o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Perdoar, perdão. Mas a pessoa é crente, mas ela não acredita. E aí ela não participa da ceia. E ela participa do culto e tudo, mas vai embora e não participou da ceia, porque ela não se sentiu digna de participar. Quando simplesmente era só falar: oh Deus, me perdoa, eu fiz o que eu não devia, eu fiz isso. Me perdoa. Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Confessar. Dar nome aos bois. Eu fiz isso, mas eu estou arrependido. Eu estou arrependida. Participa da ceia, feliz da vida. Deus ouviu a oração, perdoou, vai para casa. E é isso. Então, é isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. E que o Senhor vos abençoe. Que Ele possa realmente usar essas palavras e dar vida no coração de vocês. Muito obrigado. Graça e paz. Amém, meus irmãos? Obrigado, pastor. Obrigado principalmente a Deus pela vida do pastor. Você foi abençoado? Se você puder resumir essa mensagem hoje,
Resuma dessa maneira, como o pastor disse, felicidade tem um nome, e ele se chama Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado pela vida do pastor Paulo, que abençoou-nos com a mensagem do Senhor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor conhece as nossas limitações. Sabemos, Pai, que as circunstâncias têm nos afligido e muitas vezes, como instrumento do inimigo das nossas almas, elas têm roubado a nossa alegria, a nossa felicidade, mas no Senhor, Pai, nós podemos obtê-las novamente. E se alguém aqui no nosso meio estava carecendo de ouvir essa mensagem, se existe alguém que está nos ouvindo, estava triste, passando por situações difíceis, que essa mensagem possa alcançar o seu coração e o Deus desta mensagem possa transformar a sua vida, te fazer enxergar que você pode desfrutar da felicidade. Pai, ajude estas pessoas, nos ajude a desfrutar, Pai amado, da verdadeira felicidade, a nos importarmos, Pai amado, com o que realmente é felicidade. E na felicidade, Pai amado, poder glorificar o Senhor, reconhecendo que o Senhor é o doador da felicidade. Nos ajude, Pai, a fazer mais do que isso, reconhecer o Senhor em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a agradá-lo, a adorá-lo e engrandecê-lo. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Chegamos ao final do nosso culto. Quero orar por você, pedir que o Senhor esteja te abençoando, abençoando a sua família, a sua semana. Pai, te damos graça por este culto que se encerra, por este momento, por esta ocasião. Nós queremos dizer ao Senhor que estaremos, Pai amado, dedicando as nossas vidas ao Senhor em nossos lares, nos nossos trabalhos, no decorrer da nossa semana, no decorrer das nossas vidas, Pai. Nos ajude, leva-nos em segurança para os nossos lares, para os nossos afazeres. Guarda-nos, cuida de cada um de nós e continue transformando e trabalhando nas nossas vidas para louvor e glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos.